Eu vou falar para vocês hoje sobre a demência frontotemporal. Para que a gente possa entender um pouco melhor o que é essa doença, eu estou mostrando para vocês agora uma figura de um cérebro. E nós vamos perceber que o cérebro ele é dividido em 4 grandes lobos. Em azul é o que a gente chama de lobo frontal. Em verde, o lobo temporal. Em amarelo, o lobo parietal. E por fim, em vermelho, o lobo occipital. O lobo frontal é muito importante nos seres humanos para o controle do comportamento. E o lobo temporal é muito importante para o desenvolvimento da nossa linguagem. A demência frontotemporal é uma doença em que os neurônios que se localizam especificamente nesses lobos frontais e temporais começam a morrer. Ela tende a acontecer em indivíduos normalmente mais jovens que 65 anos, de forma que ela é uma doença quase tão comum quanto a doença de Alzheimer nessa população mais jovem. A clínica da demência frontotemporal, ela vai depender muito de qual lobo exatamente está mais acometido. Então, quando nós temos alterações à esquerda, normalmente chama muita atenção alterações de linguagem, sendo que quando é o lobo temporal à esquerda, chama atenção o que a gente chama de demência semântica, ou seja, o paciente ele perde o conhecimento do significado das palavras e isso leva a um discurso empobrecido no sentido de conseguir transmitir aquela mensagem que é necessária. Um acometimento um pouco mais anterior do lado esquerdo, na região frontal à esquerda, acarreta uma perda na fluência da conversa, do diálogo, da linguagem. Então o indivíduo ele tende a falar cada vez menos, até chegar um momento em que o paciente pode perder a capacidade de se comunicar. Quando o acometimento no lobo temporal à direita, o paciente perde principalmente a sua memória semântica visual. E chama muita atenção o que a gente chama de prosopagnosia, ou seja, o paciente tem uma dificuldade de reconhecer rostos que anteriormente ele conhecia. Já quando o acometimento é na região frontal à direita, mais anterior, chama mais atenção uma alteração mais executiva, uma dificuldade maior para resolver problemas, para planejar, para fazer abstrações. Adicionalmente, como há um acometimento do lobo frontal, é muito comum que esses pacientes eles tenham alterações comportamentais, que pode ser desde um espectro de apatia, o paciente tende a ficar quieto, parado, sem motivação, a maior parte do tempo. O outro espectro comportamental é o da desinibição, em que o paciente ele perde o controle social e tende a fazer coisas, a dizer coisas que habitualmente não faria em seu estado normal. Essa presença de alteração marcada da linguagem, associada a uma idade de início mais jovem, associada a uma alteração comportamental exuberante, nos ajuda a fazer o diagnóstico diferencial com a doença de Alzheimer, que, como eu já falei anteriormente, é a causa de demência mais comum na população. Em geral, os pacientes com doença de Alzheimer são mais velhos e eles podem ter alterações comportamentais ou alterações de linguagem, mas em geral elas ocorrem em fases mais tardias de doença. Além dos dados clínicos, é muito importante para que a gente conclua o diagnóstico a realização de um exame de imagem, uma tomografia ou, de preferência, uma ressonância do encéfalo. Em alguns casos, é necessário também fazer um estudo um pouco mais aprofundado,
com um exame chamado PET, em que se estuda como é que está o metabolismo das células neuronais daquele paciente. Infelizmente, a demência frontotemporal não possui tratamento curativo e a nossa abordagem, tanto não farmacológica quanto com medicação, é principalmente no sentido de melhorar as alterações comportamentais. Finalmente, eu gostaria de acrescentar que, diferentemente da doença de Alzheimer, a demência frontotemporal tem um componente genético mais importante. Então, naqueles casos em que há outros elementos da família com um quadro semelhante, é importante se considerar a necessidade de se realizar painéis genéticos para se investigar a presença de alguma mutação naquele paciente. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de se inscrever aqui no canal e até a próxima.